os irmãos forem agradecer a Deus em testemunho, marque isto aqui, não esqueça. Ministério, não esqueça de ensinar a igreja. E os irmãos também. É um costume, porque aqui a gente ouve um falar, a gente fala igual. Mas, irmão, doutrinamente hoje chegamos aqui e o ministério foi ensinado. Observe que o ancião, Davi Trevisan, ele fala assim: vocês ouvem um falar, vocês acabam replicando igual. O que eu quero colocar nesse vídeo aqui são alguns pontos de atenção e algumas críticas, não à pessoa do ancião Davi Trevisan, mas em relação ao ensino que eles estão colocando ali para a Irmandade da Congregação Cristã no Brasil. Vamos lá. Então, esse áudio aqui, ele é um recorte de um áudio lá dos Estados Unidos, de uma ordenação, onde o ancião Davi Trevisan, ele está ali ensinando para a Irmandade como testemunhar da forma correta. A congregação passou durante 112 anos ensinando que a salvação era por obras. E agora, no ano passado, isso não é recente, no ano passado eles lançaram um tópico de ensinamento falando que a salvação não é por obras, mas sim pelo que Jesus Cristo fez no duro madeiro da cruz. Vamos lá. Vamos colocar aqui o áudio novamente, não vamos colocar também os nossos comentários. Nossa reunião. Irmão, quando os irmãos forem agradecer a Deus em testemunho, marque isto aqui, não esqueça. Ministério, não esqueça de ensinar a igreja. Quando os irmãos forem agradecer nos testemunhos, entenda isso aqui. E o ministério também não esqueça de ensinar a igreja. Vamos continuar. E os irmãos também. É um costume, porque aqui a gente ouve um falar, a gente fala igual. É um costume, ele coloca, é um costume. A gente ouve alguém falar, a gente ouve igual. Eu escutei alguns comentários de pessoas falando assim, que o ministério colocou a culpa na Irmandade. Vocês vão ouvir esse áudio inteiro, aonde deixa muito claro que o ancião não coloca a culpa na Irmandade. O ancião, ele fala que foi um erro doutrinário. Quem faz a doutrina? São os anciães. Então ele deixa claro que o erro foi doutrinário. Foi um erro deles. Por isso que eles estão agora repassando o novo entendimento. E o ser humano, ele é passível disso, de expansão de consciência. Vamos lá, vamos continuar. Irmão, doutrinamente hoje chegamos aqui e o ministério foi ensinado. Que se costuma falar, irmão, agradeço a Deus, que se eu for fiel até o fim, vou herdar a coroa da vida eterna. E lá em Provérbios 20 está escrito, o homem fiel, quem o achará? E fala que... Tá aqui, ele coloca Provérbios 20, o homem fiel, quem o achará? Porque não existe fidelidade no homem. Inclusive em 1 João 4, diz claramente, não que nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou primeiro, então ele não precisou do nosso amor, ele não precisou da nossa obra. Foi ele que quis fazer, foi a obra perfeita dele, sem pedir nada em troca. Isso é o amor perfeito. Ele não precisa das nossas obras. Inclusive está escrito no livro de Isaías que as nossas obras de justiça são trapos de imundície diante de Deus. Então tudo aquilo que eu sirvo para Deus como obra de justiça, para tentar agradá-lo com as minhas obras, eu estou servindo esterco para ele. As escrituras falam sobre isso. Mas vamos continuar aqui com a fala do ancião. Todo homem se julga fiel. Mas, irmão, a nossa fidelidade, quando os irmãos dizem assim, eu agradeço a Deus, que se eu for fiel à fé até o fim. Fiel na fé, não é fiel nas obras. Nós somos salvos pela fé. Porque, irmão, nós zelamos por pensamento. Ele fala assim, sobre nós temos que ser fiel na fé. Mas ser fiel na fé em quê? Em qual Jesus que nós temos que ser fiel na fé? Por exemplo, o ancião Cláudio Marsola tem um Jesus totalmente diferente do Davi Trevisan, porque o ancião, o Jesus do Cláudio Marsola fala sobre, se você não está bem aqui, se você não concorda com isso aqui, meu bem, vai procurar seu manequim em outro lugar. O Jesus do Hélio Bianco fala que a salvação, a coleta faz parte da salvação. Davi Trevisan já prega um outro Jesus. Se você for na igreja do Silas Malafaia, ele vai pregar um outro Jesus. Valdemiro Santiago tem um outro Jesus. Então assim, a fé no quê? Em qual Jesus?
Então eles não falam. Todos vão apontar para o Jesus da Bíblia, mas cada um tem um entendimento diferente desse Jesus. Entende? Então, Deus depende da minha fé para alguma coisa? Não. Óbvio que não. Se formos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. As Escrituras falam declaradamente sobre isso. Então a salvação não depende da minha fé nem da minha obra, a salvação depende da obra de Cristo, do que Cristo consumou na cruz. Que obras devemos fazer, Senhor? Crê somente naquele que me enviou. Ponto. Minha graça te basta, Paulo. Então, as Escrituras apontam somente para o que Cristo fez. Somente nisso. Então a salvação não depende de mim, a salvação depende daquilo que Cristo fez. Ele fez por toda a humanidade, está escrito, Deus reconciliou todas as coisas consigo mesmo. Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. As cartas do apóstolo Paulo estão bem claras falando sobre isso. Mas todos os crentes legalistas que estão debaixo da lei, eles vão negar esse ponto, falando que a salvação é somente para os salvos que creem, que acreditam em qual Jesus? Então eles não deixam claro isso, mas vamos continuar aqui com as falas desse ancião. Palavra, e por atitude, e por um olhar. Então ninguém é fiel, mas na fé somos fiéis pela graça de Deus. Entendemos? Esse erro doutrinário precisamos corrigir. Na fé somos fiéis na graça de Deus. A graça de Deus para eles é a congregação cristã no Brasil. Então esse também é um desvio doutrinário que eles deveriam corrigir. Na verdade, no tópico de ensinamento do ano passado, eles já deixaram claro que a graça não é a congregação, mas eles ainda continuam replicando essa mesma mensagem para as pessoas. Que como você está dentro de um grupo social, num título chamado Congregação Cristã no Brasil, só as pessoas da congregação que vão se salvar. Vamos continuar com as falas do ancião. Tá certo? Então tudo isso nós aprendemos hoje aqui. E que o ministério ensine as igrejas e nós coloquemos em prática isso também. Esquece um pouco nervoso também por estar na frente do povo. O ministério está um pouco nervoso porque está na frente do povo. Não é estar nervoso. Primeiro, a grande maioria do ministério não quer repassar essa informação porque acaba negando tudo aquilo que eles pregaram durante muitos anos. Ninguém quer ser descredibilizado na frente do povo. Ninguém quer ser taxado de mentiroso na frente das pessoas. Por isso que eles acabam não passando essa informação. Isso aí é nítido, é ego. É um grupo de pessoas egoístas que só pensam neles mesmos. Por isso que eles retêm as informações que são verdadeiras. Tem muitos que não querem repassar a informação para as pessoas que a salvação não é por obras. Por quê? Porque ele acha que ele é o coronel da igreja, que ele tem que amordaçar as pessoas com obras, com regras doutrinárias. Então vamos continuar aqui com o áudio do ancião. Mas não podemos esquecer que esse é um erro doutrinário. Tá aqui, ó. Esse é um erro doutrinário. Então ele não está colocando a culpa no povo. Quem está replicando essa informação é um mentiroso ou uma mentirosa. Porque ele não está colocando culpa no povo. Ele está falando que é um erro doutrinário. Se é um erro doutrinário, ele está colocando claramente ali a informação de que o erro foi causado pelos anciães da CCB por falta de interpretação bíblica. Mas vamos lá, vamos por uma lógica. Os anciães têm um erro de interpretação bíblica falando que a salvação não é por obras. Mas as pessoas aqui do lado de fora, que estão tirando as pessoas da congregação e levando para outras igrejas bíblicas, essas pessoas também falam que a salvação também é por obras. Porque quando elas pegam o trecho de Efésios 2:10 e diz que Deus preparou as boas obras para que eu andasse nelas, eles distorcem, falam que aquelas boas obras que está em Efésios 2:10 são as minhas obras. Mas não, ali está escrito que é a obra de Cristo, já para que eu não me glorie. Inclusive está escrito, onde está, pois, a vossa jactância? Foi excluída. Por qual lei? Lei da fé. Então a salvação é sem obra humana, é somente por aquilo que Cristo fez na cruz. Agora, eu devo praticar boas obras? É claro que eu devo. Eu devo ser fiel à minha esposa? É claro que eu devo. Eu devo me comportar bem no meu trabalho? É claro. Eu devo produzir muito bem no meu trabalho. Eu devo ser um excelente líder. Eu devo ser um excelente esposo, um excelente pai, mas não para ser salvo.
porque a salvação é um dom gratuito, foi dado de graça. Mas todos esses líderes religiosos e as pessoas aqui no YouTube, elas vão falar que você tem que praticar boas obras. Elas distorcem Efésios 2:10 e vão dizer que lá em Apocalipse, se porventura uma arma for colocada na tua cabeça, você não vai negar Jesus Cristo. Ou seja, a salvação é por não negar Jesus Cristo. Ou seja, a salvação depende de mim. A salvação depende do meu comportamento. A salvação depende da minha obra. Não depende daquilo que Cristo fez. Vejam como as pessoas distorcem tudo para chamar um ancião de mentiroso. Mas vamos continuar aqui com o áudio do ancião. Certo? Então tudo isso, irmão, nós temos que corrigir diante de Deus. A nossa fidelidade é realmente ressaltada na fé no Senhor. Palavra. Vamos cantar outro hino, Senhor. A nossa fidelidade é ressaltada na fé. Então o que eu entendo é que a fé de Cristo nos salvou. A fidelidade de Cristo nos salvou. Entende? Ele veio ao mundo designado para reconciliar o homem com Deus. Ele foi entregue por oblação dos pecados daquele povo, naquela época, e a graça superabundou. Ou seja, os pecados daqueles foram perdoados, logo todos aqueles que nasceram depois da cruz já nasceram sem a consciência do pecado. O correto é nascer sem a consciência do pecado, como a criança nasce sem a consciência do pecado. Mas quem coloca a consciência do pecado na criança, do jovem, é o religioso. O religioso fala que você é um pecador, mas o evangelho, aquele que nele crê, nele quem? Em Jesus ou no evangelho? É no evangelho. A mensagem do evangelho diz que você não é um pecador. Por quê? Porque Cristo foi crucificado naquela cruz. Agora, pratique boas obras, sim. Não roube, não tire a vida de ninguém, não minta, não passe no sinal vermelho, escove os seus dentes, vai dormir de pantufa, sim. Pratique boas obras, não para você ser salvo, não para fazer troca com Deus, não para entregar esterco para Deus, mas sim porque você deva viver uma vida tranquila, de plenitude de paz nessa terra com o seu próximo, mas para agradar a Deus é somente pelo sacrifício de Cristo Jesus. Esse é o evangelho correto que as pessoas deveriam pregar. Não ficar se preocupando com vai queimar no fogo do inferno, que vai, enfim, vai perder a salvação. E tem várias coisas que as pessoas colocam aqui para, infelizmente, para deixar medo nas pessoas, né? Que vai ser condenado, que vai pro caixão, fogo eterno, enfim. Isso aí é o medo que as pessoas colocam na cabeça das outras. Por quê? Porque as pessoas, elas vivem do diabo, do inferno, de Satanás, da condenação, do fogo eterno. Por quê? Porque isso dá dinheiro, dá pix, isso dá status, dá fama, dá inscritos, dá visualização. E no meu canal eu não preciso disso, eu preciso somente passar a mensagem verdadeira, que é a mensagem da cruz. Que inclusive a mensagem da cruz é essa que tira o medo, o fermento da tua cabeça, tira o pecado, convence você que você não é um pecador. Então essa é a mensagem, beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo.